outubro de 2010. Ainda faltam 20 meses para as eleições presidenciais. O governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, do PT, são os potenciais candidatos à sucessão do presidente Lula. Nesta semana, eles se encontraram em um seminário em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Foram instados a falar sobre a crise econômica. Nós temos clareza que houve um agravamento da crise internacional, que ela tende a se agravar. Nós temos aí uma crise que indiscutivelmente é forte. Finalmente isso apareceu de forma clara, marolinha, não teve marolinha nenhuma. Quando a gente olha países pelo mundo inteiro, só tem um país que sofreu mais que o Brasil, que é a Coreia do Sul. O resto sofreu muito menos, inclusive os Estados Unidos. Então a marolinha virou um tsunami aí para o Brasil. O governo sempre foi parte do problema em todas as crises antes dessa. Quando a crise ocorria internacionalmente, via câmbio e via saída brutal de capitais, o governo quebrava. E ao quebrar, recorria ao Fundo Monetário, que impunha um receituário recessivo. Era proibido investir em infraestrutura, era proibido investir em saneamento, era proibido reajustar o salário mínimo e rede de proteção social nem pensar. Nós rompemos um círculo vicioso. Como nós estamos com uma menor dívida pública e temos uma situação fiscal muito melhor hoje, temos menor vulnerabilidade externa, temos uma inflação sob controle, nós temos condições de ter uma atitude efetiva, nós temos condições de fazer parte da solução. Eu alinhei 7 fatores que defendiam mais o Brasil da crise. Primeiro, que o sistema financeiro já foi saneado, meados dos 90, com o PROER. A verdade é que ele ficou um sistema mais forte. Segundo, a presença de banco público, principalmente, não apenas o Banco do Brasil e a Caixa, como o BNDES. Um terceiro é o fato de que o endividamento, até pelos juros siderais, a nossa taxa de juros não era das maiores do mundo, é a maior do mundo há muito tempo. A taxa de juro real. O endividamento das empresas era baixo. Paradoxalmente, isso vem a crise, protege, porque metade dos investimentos as empresas fazem com lucros próprios. Um outro aspecto importante era, um quarto, digamos, era o do câmbio. O câmbio estava hiperarrochado, uma loucura do ponto de vista da atividade produtiva. Outro fator importante é a pequena fatia das exportações no PIB, que isso era apontado como algo negativo. Eu não acho. Eu acho que uma economia continental como a brasileira nunca vai exportar mais do que 12%, 13% do seu PIB, 14%. Outra questão importante também é o programa de transferência de renda. Né? No caso, o principal hoje é o Bolsa Família. O salário mínimo, que tem o salário mínimo rural, que praticamente pega boa parte da população, principalmente da região Nordeste. Enfim, há uma demanda garantida por baixo que segura um pouco o nível de produção na economia. Os discursos são parecidos, são ambos na direção de fazer o governo gastar mais. Está totalmente errado. Se é questionável lá, aqui não tem questão nenhuma. Aqui não é para o governo gastar mais, muito menos o contrário. Tem que ficar seguro, tem que aguentar, manter superávit primário e não dar problema para o setor privado. A gente consegue explicar muito bem o que aconteceu com o Brasil pela crise externa, nada a ver com os juros internos. Os juros caminhou no sentido de amenizar um pouco o problema da crise. O Banco Central atuou rapidamente nisso daí. Então, o problema do Brasil não é a política monetária apertada. Se não fosse o governo que fosse tão grande e atrapalhando tanto a economia do setor privado, o juro seria muito mais baixo do que ele é. O Brasil vai ter de fazer um imenso esforço, não só por conta da injustiça que seria perder essa imensa oportunidade, que é esse ciclo sustentado de crescimento, mas também porque é condição para que a gente enfrente a crise, fortalecer o mercado interno. O PAC ele começa como um programa de investimento que vai reforçar a questão do desenvolvimento com distribuição de renda. Esta conjuntura internacional deflacionária
é uma oportunidade única para o Brasil passar a ter juros civilizados. E é isso que eu acho que está na nossa pauta e na consciência do governo. É indiscutível, qualquer que seja a visão que se tem a respeito da crise, de que o gasto público é uma variável fundamental. O investimento. Não é gasto em custeio, não. Muito menos custeio para altos salários. Essa é uma desvantagem para enfrentar uma crise. O importante é o investimento, porque ele gera emprego, né, do ponto de vista daqueles que vão trabalhar, né, nas obras, e ao mesmo tempo gera mais desenvolvimento, se tratarem como se trata de obras úteis. Não tinha risco de inflação que justificasse ter feito a política de juros siderais, e muito menos depois da crise. E nós estamos há 6 meses, já, digamos que a crise que é o que foi deflagrado, com a quebra do Lehman Brothers, 15 de setembro. Já vinha adiante, mas digamos 15 de setembro. São 6 meses. Não é possível, quando o mundo inteiro procura ativar o crédito, a liquidez, etc., o Brasil vá na mão contrária, inclusive com a inflação em queda, que é o que está acontecendo. Uma crise como essa, o governo pode ter 2 papéis. Uma é ajudar o sistema financeiro e a outra é gastar. Gastar é uma coisa até questionável nos Estados Unidos. Mas a gente pode argumentar que tem um problema de coordenação, que está todo mundo apavorado por causa do sistema financeiro e o governo poderia gastar um pouquinho. Questionável isso. No Brasil, o sistema financeiro mais ou menos já foi saneado. E não tem nenhuma razão para o governo gastar aqui. A gente pode deixar o setor privado fazer o investimento. Não tem nenhuma razão para o governo fazer, porque o governo em geral se atrapalha quando ele vai fazer o investimento. Juros. Todo mundo quer juros mais baixos. A questão é que toda vez que se baixa os juros, a inflação aparece. E é o mesmo jogo que a gente vai ter agora. O Banco Central está fazendo um belíssimo trabalho de reduzir os juros, reduziu rápido. Logo que a crise começou, ele parou o processo de elevação, e só o fato dele ter parado um processo de elevação quando a inflação ainda estava subindo já é um sinal de que ele está relativamente baixando os juros. E vai ser o mesmo jogo, eu não sei até quando ele vai baixar. A gente imagina que ele talvez baixe até uns 9% no fim do horizonte, daí a inflação começa a aparecer e ele tem que subir, mas não é nada, não é o governo que tem que se meter também numa coisa como essa, é um papel do Banco Central, que é o guardião da moeda do Brasil.